Tarek, inclusive eu tenho atualização aqui, até depois vou trazer o Felipe para a nossa conversa, mas só para atualizar, o Diogo Guilan, né, que está participando, ele que é diretor aí do Banco Central, ele está participando de um evento macro agora do Goldman Sachs. Ele disse que a ata do Copom trouxe esse debate sobre a deteriorização deste ambiente internacional, porém ele trouxe aqui 2 pontos importantes que vale a gente destacar. Ele falou que o combate às pressões inflacionárias pelo mundo leva a uma desinflação no Brasil, mas as expectativas de inflação estão desancoradas até 2027, o que se relaciona aí com o debate, principalmente sobre a questão da meta da inflação, né? Ontem, inclusive, a própria ministra Simone Tebet chegou a comentar ali num evento também que ela participou, que tanto ela quanto Fernando Haddad acreditam que o momento não seja realmente de se discutir, voltar a discutir, né, uma possibilidade de aumentar a meta da inflação, que isso realmente, né, parece que o governo teria entendido o efeito contrário que esse tipo de discussão até trouxe no início, né, deste novo governo, mas agora então Guilan, ele defende que as decisões que induzam ali, né, uma reancoragem seriam importantes, né, falando aí que o crédito é um debate muito importante, inclusive no Copom, já nas últimas 2 reuniões eles estão relevando e conversando muito sobre essa grande preocupação e que a ata então trouxe debate sobre essa deteriorização do ambiente internacional, que o combate das pressões inflacionárias pelo mundo leva, né, e levaria a uma desinflação no Brasil. Expectativa de desancoragem somente em 2027. Então, queria entender também, né, como que você avalia essas novas frases aqui, né, trazendo aí do diretor aí do Banco Central. Legal. Bom, ele está falando agora, né? Então não tive a oportunidade de acompanhar em tempo real, mas pelo que você está me falando aí, a gente consegue fazer alguns links com que o documento que a ata escreveu, né? E realmente a ata introduz esse ponto de preocupação ou de atenção com o cenário externo, mas o tom geral da ata não foi de uma preocupação tão grande, né? Foi mais uma atenção, mas a impressão que eu tive foi, olha, sim, você tem um viés para baixo na inflação mundial, dependendo do desenrolar dessa crise de crédito, né, e como ela vai impactar a economia, mas é um impacto que ainda está muito incerto, né, e a própria ata deixou claro a diferenciação entre políticas que os bancos centrais no mundo podem tomar para não misturar os problemas, né. Você tem um problema de inflação, que é claro, e os números recentes no mundo inteiro ainda mostram inflação pressionada, né? E de outro lado você tem essa preocupação com o sistema financeiro, né? E a ata coloca bem claro a diferenciação entre políticas, né? Você pode estar preocupado com a inflação, não largar a mão de aumentar juros ou não cortar, né? E do outro lado porque você tem outras políticas, né? Mais pontuais, de sustentação do mercado financeiro e de bancos, enfim, dificuldades, provendo liquidez para eles, que não necessariamente signifiquem cortes de juros agora, né? Por exemplo, você pega lá nos Estados Unidos, né, tem toda essa discussão aí de beleza, essa dificuldade aí dos bancos, se agora é hora do Banco Central, do Fed, começar a cortar juros ou não. E tem muita gente defendendo isso, né? É um pouco complicado, porque o que levou, no caso, por exemplo, lá do SVB, né, do Silicon Valley Bank, a ter dificuldades? Foi que ele tinha títulos do governo, títulos muito longos, que são mais sensíveis a flutuações de juros, né? Então, os juros longos dos Estados Unidos subiram muito, e aí o preço desses títulos caíram e o balanço do banco ficou com problemas, né? Aí a pergunta que eu faço é, hoje, com os dados de inflação vindo ruins, atividade forte, se o Banco Central começar a afrouxar o discurso de juros, o que vai acontecer com os juros longos? Os juros curtos, beleza, é a expectativa que o Banco Central tem, que o mercado tem sobre a trajetória de juros agora. Esses podem ficar mais tranquilos. Mas se ainda existe uma preocupação com a inflação global, pode ser que o mercado enxergue, olha, o Banco Central está sendo frouxo agora, isso pode gerar um problema de inflação lá na frente, a inflação não vai ceder e lá na frente ele vai ter que subir os juros muito. E se essa visão se consolidar, os juros longos podem
tem o efeito reverso, né? O Banco Central é dovish hoje e os juros longos, dependendo, podem subir. E quanto mais eles sobem, mais atrapalha a vida desses bancos aí que tiveram que compraram muitos títulos longos, né? Então dificulta a vida dos bancos se você colocar uma política de juros muito frouxa agora, se isso desancorar as taxas de juros longas, né? Então o Banco Central brasileiro, na ata, me pareceu ciente desses problemas e deixou bem claro a diferenciação entre políticas. Uma coisa é prover liquidez para bancos em dificuldades, outra coisa é os juros para conter a inflação, né? Então, por enquanto, eu estou na ponta aí do mercado, pensando no mundo, né, e principalmente Estados Unidos, que o Banco Central americano não vai afrouxar tanto assim a política de juros por conta desses problemas, né? Vai atacar mais o que precisa, provendo liquidez para esses bancos, mas mantendo as taxas de juros constantes, pelo menos, sem cortes. Hoje o que o mercado está esperando é que já comece a cortar esse ano, né? E chegue lá no final do ano próximo de 4 baixo, né? 4, 4,5, e que termine o ano que vem já na casa de 3, 3,5, né? Ou seja, daqui em diante seria ladeira abaixo juros, que é um pouco diferente do discurso oficial do próprio Fed, que está imaginando juros na casa aí dos 5 até pelo menos o final deste ano.